Foi muito difícil. E naquele momento eu perdi a fome, voltei a tomar meus remédios da psiquiatra que eu tinha parado. Mas mesmo diante de todos esses problemas, Deus manda anjos para nos cuidar. E no caso foi a Andréia e a Simone. Elas vieram na minha casa, oramos, conversamos. E no dia 19 fui chamada para voltar ao ministério. Mas ainda não estava preparada, com muitas dúvidas, e guardei ainda o final de semana. Enfim, fiquei sabendo que meu pai tinha tido alguns desmaios, inclusive ele estava com o meu irmão numa viagem. Eles tiveram que socorrer meu pai por algumas vezes nessa viagem. E mesmo mediante tudo isso, tudo que meu pai estava passando naquele momento, Deus é tão lindo e colocou no coração dele para ele me dar um dinheiro. E ele nem sabia o que eu estava passando, porque mediante todo o problema dele, eu não estava contando para ele as minhas dificuldades. Mas Deus foi tão lindo, ele preparou tudo em tantos ricos detalhes que ele colocou isso no coração do meu pai. E meu pai pegou e me deu um dinheiro. E aí com esse dinheiro eu paguei o que eu precisava, algumas coisas que eu precisava. Eu paguei, né, algumas coisas que eu precisava. E Deus, ele se fez presente em todos os momentos. E aí eu conheci uma pessoa muito querida na casa de Joel, a Natália, que ela foi um presente de Deus mesmo para minha vida. Ela virou mais do que uma amiga, ela virou uma irmã de luta, de batalha, de oração, de felicidade. É uma pessoa que tá ali comigo lado a lado mesmo, e que o Senhor tem feito grandes coisas na vida dela, porque ela também chegou ali na casa de Joel destruída, assim como eu. Mas Deus tem trabalhado em nós, sabe? E tem sido fortalecida a nossa amizade. Assim como tem fortalecido a minha amizade com as outras meninas que estavam mais perto de mim durante todo esse período, né? Enfim, eu sei que o Senhor, ele tem grandes coisas na minha vida, né? E eu voltei ao ministério, o Senhor me colocou em alguns lugares onde eu não imaginava, né? Nós vamos ter um novo congresso aí, e ele me levou para lugares altos nesse congresso. Eu ainda tenho muita coisa para experimentar dele, né? Mas sei que eu já alcancei novos lugares, né? Nesse processo todo. Mas sei que ainda a gente vive num processo, né? Então eu sei que ainda provas virão, né? E eu tenho que realmente estar preparada para tudo aquilo. Mas o que eu quero falar em meio a todo esse meu testemunho? Primeiramente que eu quero agradecer ao Senhor, porque Ele se fez presente na minha vida em todos os momentos, desde os piores aos melhores. Ele me tirou do lugar mais escuro que você possa imaginar. E hoje eu sou uma nova criatura, totalmente diferente. Quem não me conhece, quem me conhece no passado e me conhece hoje, não sabe que eu sou a mesma pessoa, porque eu mudei muito para a honra e glória do Senhor, porque Ele se faz presente todos os dias da minha vida. Eu sei que eu ainda tenho muitas coisas para passar por Ele e aprender com Ele. E uma das experiências que eu tive recente com o Senhor foi que eu acordei com muita dor na barriga. E aquele dia eu vim orando pro trabalho e eu falei assim: Deus, me ajuda. Eu falei: eu não posso sentir essa dor, eu tô com muita dor. E eu parei na porta do meu trabalho e continuei orando, pedindo a Deus que me ajudasse, porque realmente estava me incomodando muito aquela dor. E por um momento o Senhor, o Espírito Santo, virou para mim e soprou no meu ouvido assim nitidamente, sabe? Eu vou ler aqui para vocês entenderem, né?
ele disse para mim nessas palavras: eu lhe dei o dom da cura. E por um instante, eu achei que fosse coisa da minha cabeça, porque quando eu recebi a palavra do dom da cura, aquilo ficou tão forte em mim que eu falei assim: meu Deus, eu vou sair daqui curando o mundo. Mas não é bem assim, você precisa ter um relacionamento com o Senhor para que isso aconteça. E eu acabei esfriando, né? Porque a gente esfria mesmo. Não pode, mas acontece. E nesse dia, o Senhor foi muito claro comigo. Ele falou nessas palavras: eu lhe dei o dom da cura. E naquele momento eu falei assim: meu Deus, isso é coisa da minha cabeça. E aí, eu com a mão sobre a mão, né? Com a mão sobre a minha cabeça. E eu declarei. Eu tomei posse daquela palavra do que eu tava ouvindo. Eu tomei posse. Eu falei assim: então eu tô curada. Eu saí do carro, trabalhei o dia todo, tudo. Quando foi no final da tarde, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido: aonde está a sua dor? E aquilo ficou tão forte porque o Senhor me fez lembrar do que Ele tinha me dado, que estava adormecido em mim. Só que o dom, ele não é algo para a gente usar em nós, né? O dom, ele é dado para que a gente edifique a igreja, edifique as pessoas. Só que o Senhor teve que me mostrar, me lembrar disso. Então foi ali que Ele me mostrou e me lembrou. Ainda há um processo, né? Eu quero chegar em lugares mais fundos, né, no Senhor. Mas eu creio que o Senhor tem grandes coisas na minha vida, sabe? E eu quero alcançar muitas vidas através do meu testemunho, através de tudo que o Senhor quer fazer na minha vida. Então, mais uma vez eu falo para você que tá me escutando aqui, que se você ainda não conhece o Senhor e deseja uma oração, algo específico, se quiser me chamar, eu tô à disposição. Porque do mesmo jeito que o Senhor fez em mim, Ele vai fazer em você também. Não ache que somente ser batizado nas águas, você vai estar cheio do Espírito Santo. Se você não tiver um relacionamento diário com o Senhor, de nada adianta na sua vida. Amém? E para finalizar, eu gostaria de pedir perdão aos meus familiares, ao meu irmão, à minha mãe, ao meu pai, à minha madrinha, aqueles que um dia eu machuquei muito, mas hoje eles me reconhecem como uma nova pessoa. E dizer que eu ainda vou voltar aqui, né, com outros detalhes sobre o meu testemunho, porque ainda tem muita coisa, mas eu resumi, né, de uma forma clara, para que as pessoas entendessem que o que o Senhor fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Amém? E é isso. Que o Senhor possa falar com você através do meu testemunho. E como Ele me disse, o meu testemunho irá gerar novos testemunhos e novos milagres. E eu creio nisso, eu recebi essa promessa. E eu sei que isso vai se cumprir na minha vida. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e podem contar comigo. Fiquem com Deus.